Olá, meus amigos, tudo bem? Estou muito feliz em poder falar para vocês hoje, mesmo que virtualmente, né? Nós vamos hoje estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Eu vou abordar para vocês hoje os itens de 1 até o item 10, tá bom? Então nós vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que nos acompanhe nesse estudo de hoje, facilitando o nosso aprendizado, para que nós realmente possamos colocar em prática nas nossas vidas. Querido Jesus, nós estamos reunidos em Teu nome, rogamos as Tuas bênçãos para que possamos nos fortalecer e vivenciar, aprendermos a vivenciar os Teus ensinamentos, que assim seja. Então, meus amigos, esse capítulo ele é todo baseado em duas passagens importantes do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira passagem é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, que ele diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a segunda passagem é do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20, 21, 24 e 25. Ele diz assim: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, quando a gente não tem nenhum conhecimento sobre o Espiritismo, fica realmente muito difícil a gente compreender alguns trechos, como esse trecho da leitura do Evangelho: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Então, por quê? Por que é tão difícil para nós? Porque a gente conhece, todos nós conhecemos pessoas que têm sofrimentos, que têm dores para as quais elas não encontram consolo, que na vida elas têm muitos motivos para chorar, poucos motivos para sorrir, E muitas pessoas até morrem, em meio a sofrimento, e parece que não encontram alívio para suas dores, para esses sofrimentos que elas têm. E aí, meus amigos, será possível que essa mensagem do Evangelho, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, se aplique apenas a algumas pessoas e para outras não, Ou que, na verdade, alguns precisam sofrer mais para encontrar felicidade só depois do desencarne, enquanto outros podem viver suas vidas com toda tranquilidade e serem felizes já em vida? Então, qual a explicação para isso? Se nós considerarmos a existência de uma única encarnação, mesmo com a existência, nós sabermos que existe algo após a morte do corpo, restaria essa dúvida, Porque alguns são, digamos que presenteados com a felicidade e outros só com tristeza e sofrimento. A fé no futuro, que quase todos nós temos, ela pode até consolar, dar paciência, mas ela não explica a diferença entre os sofrimentos de uns e outros, E então, portanto, ela não esclarece o modo de ação da justiça de Deus. Então, somente após a gente conhecer o Espiritismo é que a gente consegue compreender isso aí, compreender o verdadeiro significado dessa mensagem trazida por Jesus. E no nosso capítulo de hoje, o capítulo 5, que o tema é Bem-aventurados os aflitos, ele está escrito assim: Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje,
julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, né, gente, esse trecho aí, né, do nosso capítulo de hoje, para explicar melhor isso tudo, o Kardec, o que ele faz? Ele organiza o texto desse capítulo 5 explicando sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, no primeiro grupo, né, estão os sofrimentos que são consequências naturais do nosso caráter, do nosso comportamento. Né? Ele fala assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Né, gente? Interessante, né? E Kardec também fala, quando ele explica sobre as causas anteriores das aflições. Então, ele cita aqueles males que parecem atingir o homem tipo como por uma fatalidade, como, por exemplo, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, os acidentes imprevisíveis, aquelas dificuldades imensas, né, que acontecem, apesar da pessoa ter tomado todas as precauções. Vamos mais um pouquinho no capítulo. Ele fala assim, ó: por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. E se não encontramos a causa do sofrimento na vida atual, ela há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Desta forma, é a lógica que explica a justiça de Deus. E se o homem não é punido ou punido completamente na sua existência atual, não escapará nunca às consequências de suas faltas. Os sofrimentos são uma advertência de que erramos, e sem eles, né, os sofrimentos, muitos de nós não encontrariam motivo para se melhorar, né, e permaneceriam confiantes na impunidade, o que retardaria o progresso do indivíduo. Estou lendo devagar para vocês compreenderem. Retardaria o processo do indivíduo e da sociedade. Né? Então, lá no item 8 ele continua: os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente, né? Os sofrimentos. Tal o caso de que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede e a deixe recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar os seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falha. Então, vocês compreendem, né? Mas a gente tem que ter cuidado também, porque a gente não deve acreditar que todo sofredor está expiando o erro do passado, né? Então, muitas vezes são provas que o próprio Espírito escolheu, né, para progredir mais rápido, né, no seu planejamento reencarnatório. Então, o Kardec, lá no item 10 desse capítulo, ele explica isso. Ele fala assim, ó: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se têm tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas,
Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Assim, pela frase, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, na verdade, o que ele nos mostra? Eles nos mostram que o sofrimento é o começo da cura, mas se o sofrimento for suportado com paciência, e vai com certeza garantir a tranquilidade no futuro, porque nós estaremos livres, da nossa dívida. E a gente precisa sempre lembrar que as nossas aflições, nossos sofrimentos, eles representam apenas uma pequena parte da dívida, porque a gente tem muita coisa na nossa história. E essa dívida, ela só vai ser considerada quitada se nós passarmos pelas dificuldades sem raiva, com resignação. Isso é difícil, gente? Precisa de muito esforço. Então a gente não pode se revoltar, nem guardar rancor, nem ser impaciente. Então, uma vez que se compreenda que Deus é justo, a justiça divina, fica muito mais fácil. Na verdade, não que seja fácil, fica menos difícil passar pela aflição. A gente tendo fé no futuro, resignação, bom ânimo, e tentando superar em paz as aflições. Então a gente precisa compreender que somente as provas bem suportadas é que podem nos fazer evoluir. Nós não devemos desanimar, é difícil? Mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos entender que Deus autoriza que venha a dor, Deus autoriza que venha o sofrimento, as dificuldades, mas é para nos libertar, nos fazer crescer, nos fazer aprender, nos fazer progredir. Aí você pode perguntar, poxa, por que então que Deus permite que a gente faça coisas erradas, se depois a gente vai ter que responder por todos os nossos atos, vamos ter que, entre aspas, pagar pelo que a gente fez? Então, ora, gente, porque Ele nos deu um livre-arbítrio, Se Deus tirasse o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade, com certeza o mal não existiria, a gente não faria nada de errado. Mas aí a gente seria tipo uns marionetes, sem liberdade nenhuma. E nós não fomos criados para isso, Deus nos ama e o amor não existe onde não há liberdade, Uma coisa que sempre vai nos ajudar em todos os momentos, principalmente nas dificuldades, gente, é a prece, Então a prece, ela é um apoio imenso para a nossa alma, ela nos conforta, nos conecta com Deus, Então a gente precisa ter fé e muita confiança na bondade de Deus. A gente tem que lembrar sempre que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então o fardo é proporcional às forças e a recompensa será proporcional à resignação e à coragem que nós tivermos. Eu achei uma citação muito legal do Espírito Lacordaire, que diz assim, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, esse capítulo nos traz muitos ensinamentos, meus amigos? Então é muito bom que a gente possa refletir sobre tudo isso, com carinho, com atenção, e vamos orar sempre para que Jesus nos ajude a termos forças para passarmos pelas dificuldades da vida sem nos revoltarmos e que nunca nos falte a esperança em dias melhores. E eles virão com certeza. Então, muito obrigada, gente, pela atenção. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.